Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Continuando aqui na nossa aula hoje do dia 2 de junho, agora com história, certo? Você vai pegar aí agora o seu livro de história, vai abrir na página 42 e nós temos esse tema aí, tá? Problemas das grandes cidades, certo? E nós vamos analisar aqui essa imagem. Observa bem essa imagem aí apertadinha. O que você vê nessa imagem? Analise comigo. Se você falou muitos carros, né, congestionados, você acertou, congestionamento de carros, isso mesmo. E essa cidade possui muitos ou poucos veículos, o que você acha? É possível dizer que a cidade possui muitos veículos, né, pelo que nós estamos vendo aí, pelo congestionamento. E a cidade que você mora, ela se parece com essa? Tem semelhança, tem muitos carros também, né? Tem congestionamento de vez em quando. As ruas também tem ruas asfaltadas, tem algumas árvores, né? Por onde a gente passa, a gente vê. Tem alguma semelhança assim, né? Vamos lá então, aqui. Vamos ver essa pergunta. Você já pensou como seria viver em uma casa enorme com bilhões de pessoas? O que você acha? Como isso seria possível? O que você acha? Teria que ter um planejamento, né, aí, porque senão ia virar uma desordem, né? Uma bagunça, porque imagina, 1 bilhão de pessoas dentro de uma casa. Meu Deus, ia ficar tudo tumultuado. Tinha que ser uma casa enorme também, né? Certo. Agora nós vamos aqui, ó. Dividimos o planeta Terra com bilhares de pessoas todos os dias. Vocês sabiam disso? É isso que está querendo mostrar. O planeta Terra é como uma casa, né? E nós dividimos ele com bilhares de pessoas todos os dias. Aí aqui diz que são 7,6 bilhões de pessoas. Esses dados foram coletados em 2018, certo? Que moram em diferentes cidades e que têm diferentes famílias e histórias distintas, que exercem muitas profissões, vivem diferentes rotinas e consomem muita comida, água e muitos outros recursos do planeta Terra, certo? Agora você imagine se desses 7,6 bilhões de pessoas, cada uma delas gerasse um lixo, desde uma embalagem de picolé até uma garrafinha de água. O que você acha? Haveria muito lixo ou pouco lixo? Muito lixo, né, gente? Isso mesmo. Haveria muito lixo. E é justamente isso que nós vamos observar aqui nas cenas a seguir. Tá vendo aí, ó? O menino ajudando, fazendo a coleta aqui do lixo direitinho. Aí, ó, colocando na lixeira. O caminhão do lixo passando e recolhendo o lixo. Vamos analisar. Você já imaginou para onde vai o lixo que é descartado da sua casa? Aqui diz para a gente conversar com os colegas. Vamos conversar por aqui. Tente imaginar o que acontece após essa coleta do caminhão do lixo. Para onde o lixo vai? O que você acha? Mais na frente nós vamos aprofundar nossos estudos sobre isso. Para onde o lixo vai? O que acontece com os lixos? Eles vão para um lugar chamado aterro sanitário, certo? Lá na aula mais na frente da próxima semana nós vamos estudar o que são os aterros sanitários, tá bom? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. É muito importante cada cidadão, cada pessoa fazer a coleta seletiva em suas casas, porque ficam mais fáceis, certo? Para as pessoas que vão transportar e também quando chega lá no local, para esse lixo poder ser descartado, tá bom? Você vai entender todo o processo na aula que vem. O que acontece com o lixo e para onde ele vai, tá bom? Vamos lá então aqui falar agora de um assunto, problemas de moradia. Você vai observar aqui essas casas, tá bom? Observe as estruturas das casas, como elas são. Aqui nós temos palafitas, temos casas térreas, temos sobrados, temos uma casinha de barro socado, uma casinha de barro socado, e tem ainda alguns povos indígenas que vivem em ocas, como é o caso dessa daí que você tá vendo, certo? O que eu quero que vocês observem nessas imagens? É que há diferentes tipos de casa, tamanhos, formatos. Elas podem ser feitas de barro, madeira, tijolos, pedras ou outros tipos de materiais. Todas as pessoas elas precisam de um lugar para morar, onde possam se abrigar, se alimentar e descansar.
Isso é fato, todo mundo precisa, não é? De um lugar. Depois que você observou essas imagens aí, nós vamos analisar aqui. A sua casa se parece com alguma dessas casas apresentadas? Qual? Eu acho que a minha parece com essa aqui. Deixa eu acionar a minha canetinha. A minha casa se parece com essa. Assim, em partes, né? A minha casa é um sobradinho. Não tem um quintal. Essa daqui, né? Mas ela já se parece com essa. Por quê? No quesito que é de alvenaria, né? E eu moro na cidade. Então, eu acho que a minha casa se parece com essa. Você analisa aí e veja. Tem gente que mora assim, em prédios, né? Em apartamentos, certo? Aí, aqui, ó. Infelizmente, tá vendo essa imagem aqui no cantinho, né? Observa. Infelizmente, nem todo mundo, né, que tem uma casa para morar, que é o caso dessa pessoa que você está vendo aqui. Porque em todo mundo, mesmo nas cidades mais ricas, há pessoas que não têm casas. Por isso elas vivem na rua ou em abrigos, certo? Igual o caso dessa pessoa que vocês estão vendo aqui, tá bom? E a moradia, por isso que tá aqui, ó, problemas de moradia. A moradia é um problema muito sério no Brasil, tá? E em outros países também, tá bom? E aqui nós vamos ver aqui. Para garantir os direitos à moradia, o governo costuma promover programas de inclusão, de moradia, mas além de insuficientes para atender toda a população que necessita dessa assistência, são projetos com filas de espera que demoram anos e anos. Como você está vendo aqui, ó, no protesto, as pessoas protestando por moradia, certo? E como solução, muitas pessoas que não têm condições financeiras acabam construindo casas em áreas inadequadas, sem registro de endereço, saneamento básico, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem. Aqui foram construídas essa área, essa casa, numa área inadequada, ó, próximo ao rio, você pode ver. Tem pessoas que fazem casas em lugares que não é para fazer, porque eles saem construindo, eles querem ter uma casa. E aí eles vão invadindo os lugares, né, fazendo de qualquer jeito. E tem pessoas que acabam até colocando sua vida em risco por ir construir suas casas em lugares inadequados, né? E tem aqueles que não têm nem condições de construir, que vivem na rua ou em abrigos, certo? E que mais? Aqui eu quero que você leia comigo Gotinhas do Saber, que é a Lei de Saneamento Básico. O saneamento consiste no acesso e tratamento da rede de esgoto de uma casa, com água encanada e limpeza urbana. Essas medidas garantem a saúde e a segurança das pessoas, pois evitam a disseminação de doenças e garante o controle de pragas urbanas. Assim como as moradias, o saneamento também é garantido por lei. Olha a lei aqui, ó, 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece essas diretrizes nacionais de saneamento básico e é um direito de todos. O que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa sobre essa lei e o que essa lei determina, tá bom? E vai escrever aí numa folhinha, tá? A moradia e a falta de saneamento básico são alguns dos problemas também enfrentados nas cidades muito populosas, não é? E falta de políticas públicas também que não consegue atender essa demanda. Até tem algumas políticas públicas, como a gente viu no início, né, da fala, mas você percebe que não consegue atender, porque a fila de espera é muito grande, certo? E quem não tem casa precisa de uma casa para morar, não é? Então, o que a gente vai fazer? Você vai passar aqui também para o transporte público. Além da falta de moradias, do problema da moradia, né? Nós colocamos aqui também a questão do saneamento básico e vem também o transporte público, que também entra aí como um problema, né? Observe aqui, ó. Nas grandes cidades é comum que as residências de muitas pessoas estejam localizadas em regiões distantes do centro, por isso elas precisam se deslocar para chegar aos locais de trabalho ou à escola usando carro, ônibus, trem ou metrô. Como as pessoas têm rotinas parecidas, né, como ir à escola no mesmo horário, né, isso resulta em muitos carros nas ruas, indo para o mesmo sentido, ou seja, o trânsito fica lento e muitas vezes pode gerar engarrafamento e até atrasar a vida de todos, certo? E para tentar contornar os engarrafamentos de carro e ônibus nas ruas, algumas cidades adotam o uso de bicicletas, né? E a construção de ciclovias. Vocês observem aqui, ó. Eles fazem isso para ver se melhora, né?
o tráfego nas ruas. Então, o que eles fazem? Eles adotam o uso de bicicleta e constroem as ciclovias, que é por onde os ciclistas passam, tá bom? Que é a parte onde os ciclistas passam. E o que eu vejo aqui? Você vai observar essas imagens que está mostrando aqui, ó, né? A ciclovia, onde os ciclistas estão passando, e vai vir responder aqui quais são os principais meios de transporte que existem na cidade em que você mora, tá bom? O que é uma ciclovia? Existe ciclovia na cidade em que você mora? Aí aqui, como você faz para chegar até a escola? É comum enfrentar esses problemas de transporte no seu trajeto? Você enfrenta quando você ia à escola? O que você acha? Gente, tá passando o carro do docinho aqui gritando, mas não tem jeito, tá bom? A gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente encerra, tá bom?